Beleza. Amores, então, ó, vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos sobre dinâmica climática. Como eu adiantei para vocês, a gente vai estar num assunto, para mim, difícil, complexo, bastante decoreba, alguns pontos aí bem, né, precisam bastante, assim, de um detalhamento, né? É por isso que a gente foi construindo algum tipo de pensamento, algumas informações para ficar mais fácil. E detalhe, essa parte introdutória, né, sobre circulação geral da atmosfera, vai ser fundamental para nós entendermos outros pontos, como, por exemplo, os fenômenos climáticos, né, para nós entendermos as células atmosféricas, tá? Alguns pontos um pouquinho mais robustos aí. Legal? Primeira coisa, a gente precisa entender como que se dá a movimentação atmosférica, tá legal? Esse é o primeiro ponto, tá? Que a gente precisa entender. É, Como eu disse, nós temos muita contribuição da física, certo? Quando a gente pega essa parte de climatologia, quando a gente fala sobre alguns aspectos, né, da dinâmica atmosférica, a gente precisa obrigatoriamente da influência, da contribuição, ou na verdade das contribuições da física, tá? Mas vamos lá. Já vamos começar aqui falando sobre alguns conceitos e algumas nomenclaturas, tá certo? Dá uma olhada, por favor, nessa esquematização. Deixa eu pegar aqui a caneta para eu poder auxiliar na indicação para vocês. Legal? O que acontece, galera? Como que se dá essa movimentação atmosférica? Primeiro, a gente tem que entender que existe, né, macrocélulas e microcélulas atmosféricas, ou seja, nós temos movimentações dentro de uma movimentação de um ambiente maior, tá? O que eu vou passar para vocês é o geralzão, e depois a gente joga para a realidade mais micro e para outras realidades macro, quando a gente falar, por exemplo, sobre, como nós falarmos, né? Quando a gente falar sobre células atmosféricas, tá legal? Certo? As células, né, tropicais, subtropicais e células polares. Legal, vamos lá. Gente, o que acontece? Existem porções da atmosfera que apresentam maior pressão. E existem porções da atmosfera que apresentam menor pressão. Nós já vimos isso, nós já estudamos isso. Nós relacionamos pressão atmosférica, no caso, né, é a pressão que a atmosfera, que a porção da atmosfera, que os gases daquela porção da atmosfera exercem sobre determinado local da superfície terrestre. Tem muito a ver com temperatura e altitude, tá? E quando a gente fala, desculpa, e quando a gente fala de altitude, a gente tem que pensar também nas variações de formas, né, da estrutura terrestre, né, do relevo terrestre. Mas, basicamente, a gente vai estar falando muito de temperatura, tá bom? Então, as áreas de baixa pressão, elas são chamadas de áreas ciclonais. As áreas de maior pressão, quando comparada, né, a regiões de menor centro de pressão, são chamadas de áreas de alta pressão ou zonas, né, ou áreas anticiclonais. A atmosfera sempre, 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 sempre vai buscar o equilíbrio. Então, o que significa isso? Significa que nas áreas de maior concentração de gás, né, nós temos, entre aspas, doação de gases. E nas áreas, né, que nós temos menor presença de gases, são áreas que vão atrair, que vão, né, receber gases nessa tentativa contínua e eterna de equilibrar centros de pressão. Tudo bem? Então nós temos, né, as zonas de alta pressão ou anticiclonais, cedendo ventos, como a gente pode perceber aqui, ó, pelo posicionamento das setinhas. Legal? Para áreas que são receptores de vento, são as áreas ciclonais, né? As áreas de baixa pressão. A essa movimentação aqui, nós chamamos de vento. Daqui a pouco a gente vai falar, inclusive, sobre alguns tipos, né, de vento. Existem movimentações mais brandas, existem movimentações mais intensas e, consequentemente, com uma capacidade de interferência maior, inclusive de destruição maior, né? E qual que é a tendência, gente? Que há um processo, né, de corrente de aquecimento, ou seja, as áreas, né, que recebem esses gases são áreas mais quentes. Há uma tendência desses gases, né, se aquecerem pela irradiação. Há uma formação de uma corrente, né, ascendente, beleza? Gerando uma área de baixa pressão que vai atrair ventos, tá legal? Esses gases, né, eles vão se acender, vão
perdendo temperatura, né, à medida que eles ascendem, mudando de densidade, e novamente, né, eles tendem a ocupar outras áreas que vão gerar maior concentração de gás, gerando, né, essa eterna corrente de convecção, que pode acontecer várias, né, microcorrentes de convecção. Tá legal? Certo? Então, repare, gente, no dia a dia, quando nós temos uma mudança brusca de temperatura, quando nós temos algum tipo de oscilação, né, térmica, a gente tem como aspecto a maior ou a menor intensidade de vento. Vocês repararam? Né, quando a gente tem uma mudança brusca de temperatura e tal, uma das características é assim, pô, ventar pra caramba. Isso tem a ver com as mudanças de centro de pressão. Então, quanto mais baixa é a pressão, mais, né, é a força de atração e, ao mesmo tempo, maior a movimentação nessa tentativa de equilibrar centro de pressão. Tá legal? Gente, esse é o basicão do basicão do basicão. Tem que saber o que, que é zona anticiclonal, o que, que é zona ou área ciclonal, área de baixa pressão ou zona de baixa pressão, zona ou área de alta pressão. Tem que entender o porquê das correntes ascendentes pelo aquecimento, né? E essa movimentação atmosférica. Alguma dúvida nesse basicão aqui? Que o esquema, né, tinha como pretensão explicar? Sim ou não? Tudo tranquilo? Beleza? Obviamente, né, gente, existem vários fatores que interagem ali para explicar esses centros de baixa e de alta pressão. Não é só a temperatura, né? Nós temos a umidade, nós temos o movimento de rotação da Terra, né? Nós temos, né, o posicionamento latitudinal, nós temos a influência da vegetação, nós temos a influência do relevo, tá bom? Mas isso aqui é o basicão, tá? Sem isso aqui a gente não entende o que vai acontecer posteriormente. Tá legal? Certo? Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho agora. Nós já entendemos o que é vento, né? Que é essa tentativa contínua da atmosfera de equilibrar centros de pressão. Existem, né, vários tipos de vento, né? O vento, gente, é um nome genérico, né, para movimentação atmosférica, como vocês devem ter percebido, tá bom? Então, você tem ventos mais fortes, ventos mais brandos, ventos que são formados, né, movimentação atmosférica que é formada em áreas tropicais, áreas subtropicais, zonas polares, né? Então, de baixa, de média, de alta latitude, certo? Então, você tem vários fatores que criam, né, vários tipos de movimentação atmosférica. E algumas delas são tão importantes que são estudadas, né, e apresentam nomenclaturas, tá certo? Então, por exemplo, um dos tópicos, né, que é bastante cobrado no vestibular é justamente a questão da brisa, né? Quando a gente fala de brisa, já deixa claro, né, que são ventos, né, de pouca intensidade. Tá legal? Então são ventos bem brandos, né, de pouca intensidade, e são até mesmo bem-vindos em determinados momentos, porque eles podem abrandar determinado tipo de sensação térmica, né, sobretudo em áreas, né, litorâneas. Daí nós temos, né, a famosa brisa marítima e a famosa brisa terrestre, que se refere, na verdade, à mesma relação. Então, por exemplo, pegando essa esquematização aqui, deixa eu diminuir ela um pouquinho, para ela ficar toda aqui na tela. Ué, diminui só um pouquinho. Show. Então vamos lá. Primeiro, vocês sabem que o continente e a água apresentam, né, o ganho e perda de temperaturas diferentes, né? Eles apresentam, né, essa lógica aí, bem diferente, tá bom? Então o que que acontece? Durante o dia, deixa eu pegar minha canetinha aqui, ó. Há um aquecimento mais rápido das áreas continentais. Então, aqui vai formar uma zona, né, de baixa pressão, beleza? Vai gerar uma zona de baixa pressão, tá? Ó. Então, isso aqui vai gerar uma coluna ascendente, beleza? E o oceano, né, vai se aquecer de uma forma mais lenta. Então, comparativamente, o oceano vai estar mais frio. Então, nessa troca com a atmosfera, né, sobre o oceano, vai formar aqui ventos mais densos, né,
mais concentrados. Então, aqui uma área de alta pressão quando comparado. Então, reparem que a gente está falando sobre as diferenças de calor específico, é um ponto que vocês estudam na física, onde a água, né, e o continente, eles ganham e perdem calor com características diferentes. Levando em consideração essa movimentação atmosférica e na tentativa de equilibrar centros de pressão, qual que é a lógica? A lógica é que a circulação atmosférica aconteça das áreas de maior pressão para as áreas de menor pressão. Então, aqui nós temos a brisa marítima, que vai ser muito interessante para amenizar a sensação térmica, né, nas áreas litorâneas. Então, a gente pode perceber que isso vai abrandar aquela sensação térmica, né, vai ficar um pouquinho mais fresquinho, né, com palavras bem coloquiais aí, com uma expressão bem coloquial. Tá legal? Mas, à noite, o que acontece, né? A gente vai falar a mesma coisa, que o oceano e o continente, eles ganham e perdem temperaturas de forma diferente. Nós estamos falando de calor específico, né? Então, na parte continental, né, nós vamos ter uma perda mais rápida de temperatura, tá certo? Aumentando, né, a densidade. Então, aqui vai se formar uma área de alta pressão, tá? Uma área de alta pressão. Já o oceano, ele vai permanecer, né, com temperaturas mais elevadas, ou seja, ele vai perder temperatura de forma mais lenta, tá bom? Então aqui vai formar uma área de baixa pressão, certo? Qual é a tendência? É de equilíbrio de pressão. Então, de uma lógica de alta pressão para uma área, né, de baixa pressão. Ou, em outras palavras, em uma zona anticiclonal para uma zona ciclonal. De uma zona de alta pressão para uma zona de baixa pressão. Certo? Então, vocês já devem ter tido essa percepção nos passeios, nas viagens, né, em zonas litorâneas. Tá legal? Deu para entender isso? Tranquilo? Então, a brisa marítima nada mais é do que os ventos diurnos que sopram do mar para o continente. Beleza? Já, né, as brisas, a brisa continental, né, vai fazer justamente o caminho inverso. Ela vai né, ela vai soprar, né, do continente para o oceano, para o mar, né, para as porções oceânicas próximas da costa, tá? Tendo uma importante função, né, uma importante função de amenizar as temperaturas nas zonas litorâneas. Tá claro? Tudo bem até aí? Alguma dúvida? O que acontece? Frente fria e frente quente, nós estudamos quando nós falamos sobre chuvas frontais, tá legal? Quando a gente fala sobre isso, é justamente o encontro, né, de duas massas de ar com diferentes temperaturas, tá legal? Então, quando você tem uma área que predomina calor, né, nós temos ali uma concentração de gás estacionado, aquecido, né? Aqui no Brasil, por forte influência, sobretudo da massa polar atlântica, né, que tem força, né, para avançar no inverno, nós temos o avanço, né, de uma frente fria. Tá legal? Então, quando a massa polar, por exemplo, aqui no Brasil, se desloca e avança, né, e consequentemente com mais força, ela vai empurrando outra estacionada, né, mais quente. Então você tem um choque entre massas de ar com características físicas diferentes. Tá legal? Aí é o mesmo esquema que eu mostrei para vocês com a formação de uma chuva frontal, típica daqueles meses, né, mais frios, outono, inverno, aquela chuvinha, né, meio contínua, vai variando um pouquinho, vai diminuindo, vai ficando mais intenso, a instabilidade muito forte. Beleza? Certo? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Agora alguns assuntos, né, que caem bem menos, mas caem em algumas provas pontuais, em alguns anos pontuais, né, em alguns momentos, tá? Então vamos falar sobre o ciclone, tá bom? A gente está falando sobre o ciclone, eu queria que vocês prestassem atenção sobre isso, certo? Então, quando a gente fala sobre ciclone, né, a gente está falando de uma movimentação atmosférica mais agressiva, né, a gente está relacionando isso a uma tempestade mais violenta, certo? Que pode ocorrer tanto em zonas tropicais como em zonas subtropicais, né? Então, de baixa, de média, né, e até mesmo de alta, próximo, né, os círculos polares ali, latitude. Tá legal? Esse é o primeiro ponto. O que acontece? Como que a gente
pode entender a formação de um ciclone, né? Um ciclone ele é produzido, né, por grandes massas de ar de alta velocidade de rotação. É quando nós temos uma mudança, né, de centro de pressão, uma região de baixa pressão, que gera uma corrente ascendente muito violenta. Tá legal? Então você tem aí né, uma movimentação atmosférica que ultrapassa tranquilamente 50 km por hora. Tá legal? Agora, o ciclone, ele pode receber diferentes nomes. Tá legal? Por exemplo, quando a gente fala de furacão, né, didaticamente a gente pode entender os furacões como os ciclones que surgem no Mar do Caribe, né, ou seja, no Oceano Atlântico, também nos Estados Unidos. Tá legal? Beleza? Quando a gente fala de tufão, são justamente os fenômenos, né, ciclonais que são formados ali no sul da Ásia, né, pega uma porção ali do Oceano Índico, tá legal? E, consequentemente, são mais presentes no verão lá, né? Lembre-se que a gente está falando ali por volta de junho, julho, agosto, setembro, né? Até mesmo outubro, que são os meses mais quentes, maior aquecimento, né, das águas, formando maior volume de correntes ascendentes, tá legal? Então, furacão são justamente é um nome, né, que se dá popularmente aos ciclones que acontecem ali no Oceano Atlântico, na região ali do Caribe, pegando os Estados Unidos, tá legal? O tufão a gente já está falando ali, né, da região do Pacífico, pegando ali o Mar da China, pegando ali o leste asiático, tá legal? Certo? Quando a gente fala de tornado, detalhe, deixa eu aprofundar aqui para vocês, tá? Deixa eu falar aqui para vocês, por que isso? Algumas provas, né, podem exigir um conhecimento um pouco mais detalhado. Então, ele vai classificar os ciclones, né, como tropicais, como extratropicais, tá? E como subtropicais. Tá legal? Eles podem ser classificados dessa forma. O ciclone você já entendeu. Ele é formado, né, por uma área, né, de baixa pressão atmosférica muito intensa, com forte, rápida e veloz e volumosa ascendência de gases, né, formando uma área de baixíssima pressão, tá? Com ventos, né, sempre acima de 50 km por hora. Então, dependendo, né, do posicionamento geográfico, eles recebem nomes diferentes, né? Beleza? Mas vamos lá. Quando a gente fala, então, de tropical, extratropical e subtropical, a gente tá fazendo uma referência, né, ao local de formação e, consequentemente, algumas características, né, a partir do local de formação. Primeiro detalhe que eu vou dar para vocês. Primeiro macete, tá? Primeiro macete. Quando a gente fala de um ciclone extratropical, tá? A gente está falando em áreas, né, fora da região tropical. Então, ele pode sim estar associado a uma frente fria. Então, somente os ciclones extratropicais que podem estar relacionados à presença, à ação, à influência de uma frente fria, tá? Rômulo, pode ter influência de uma frente quente? Pode, certo? Então, por que esse macete? Eu não estou entendendo esse macete. Por quê? Os ciclones subtropicais e os tropicais, eles não sofrem ou não estão associados à presença ou à ação, à influência de uma frente fria, justamente pelo posicionamento geográfico, tá? Então vamos detalhar um pouquinho mais. Quando a gente fala, né, do ciclone tropical, né, os ciclones tropicais são centros de baixa pressão, então são ciclones, né? Só que o posicionamento deles é o seguinte, eles se formam, né, no entorno dos trópicos, certo? Então, quando a gente fala no entorno dos trópicos, a gente pensa em algumas características, né? Como, por exemplo, a presença, a caracterização de grande umidade e alta temperatura. Então, formam, né, aquelas tempestades muito fortes, com chuvas torrenciais, né? Ventos de altíssima velocidade, extremamente agressivos. Tá legal? Beleza? Então, os ciclones tropicais não sofrem influência, né, de massas frias, de frentes frias. Legal? Então são formadas ali no entorno dos trópicos. Os ciclones subtropicais também não sofrem influência de uma massa fria, tá? Eles formam, né, centros de baixa pressão, mas ali entre os trópicos, né? Beleza? Próximo aí aos trópicos. Lembre-se que as zonas tropicais ali, né, nós estamos falando de latitude 23 graus e 27 minutos, norte e sul, Câncer ao norte, né? Capricórnio ao sul.
certo? Vão formando, né, uma área de grande ascendência de gás, porque ali vai sendo formada, né, uma área mais quente, né, que seu entorno, beleza? Então é importante, né, a gente perceber isso, que tanto os ciclones tropicais como os subtropicais estão formados, né, respectivamente, entre os trópicos e no entorno dos trópicos, eles não sofrem influência, né, de uma frente fria. Já os ciclones extratropicais são centros de baixa pressão, são ciclones, né, que se formam em médias e altas latitudes, ou seja, fora dos trópicos. Se formando fora dos trópicos, eles podem sim, tá, estar associados a uma frente fria. Tranquilo? Então isso, né, a gente pode entender que eles podem, sofrendo, né, uma ação de uma frente fria, eles podem estar sendo formados, né, pelo contraste aí de massas de ar, de uma frente fria que avança, de uma frente quente estacionada, certo? E comparativamente aos outros dois, eles vão apresentar ventos mais brandos, tá? Mais menos intensos, de menor duração, tá? Então são ventos mais brandos, de menor duração, quando a gente compara, né, aos ciclones subtropicais e principalmente aos ciclones tropicais, que são mais violentos, né, mais intensos, né, e muita umidade, muita, muita temperatura, né, envolvida. Tá legal? Paulinha, show? Show. Beleza? Então marca esses Aham. detalhezinhos lá, depois você me fala se resolve ou não a questão. Eu estou enrolando a Paula já tem um tempo, né, com isso, porque era necessário, né, ter alguns conhecimentos básicos, sobretudo de movimentação atmosférica. Então, gente, ciclone é uma área de baixa pressão, tá? Que vai apresentando nomes diferentes em determinados territórios. Cara, é muito difícil perguntar isso, muito difícil, né? Em algumas provas um pouco mais capciosas, né? Até usando a expressão do professor Hugo, eles podem, né, estar fazendo características, né, e confundindo vocês nas alternativas, citando ciclones extratropicais, né, subtropicais, né, e tropicais. E um macetezinho bem interessante se tem massa fria, né, correntes frias, massas frias, né, envolvidas, então não pode ser tropical nem subtropical, só pode ser extratropical, que são aqueles formados, né, nas zonas de média e de alta latitude. Então, um macetezinho aí bem interessante para vocês, eu acho, tá? Quando a gente fala do tornado, tá? Quando a gente fala do tornado, a gente está falando de um fenômeno meteorológico, tá? Que ele tem menor, né? Ele é menor do que o ciclone, mas ele é muito mais agressivo. Tá legal? Tem uma capacidade destrutiva absurda, né? Os ventos, eles são, assim, muito velozes, né? Você tem ali, né, marcações que ultrapassam 300 km por hora, podendo chegar até 500 km por hora, tá? Um outro fator que também não é regra, é que os tornados, né, eles ocorrem principalmente em zonas temperadas do hemisfério norte. Não é regra, mas geralmente quando a gente fala de tornado, a gente está se referindo ao hemisfério norte. Rômulo, por que hemisfério norte? Você pensa que o hemisfério norte, lembra do apelido? Hemisfério dos continentes, né? Devido à grande intensidade. Então, os tornados, né? Eles são característicos das zonas continentais, né? Como no hemisfério norte nós temos maior extensão territorial, por isso que eles são mais comuns no hemisfério norte. Então, eles têm né, menor, né, volume, mas com uma capacidade destrutiva muito maior do que um ciclone, justamente pela sua velocidade absurda, tá? Então vocês podem perceber que nas reportagens, né, nas notícias, né, um tornado que passa deixa sempre um lastro de destruição e muitas vezes mortes, tá? Beleza? Certo? Assim, a gente fala muito no Brasil de um vendaval, né? Geralmente aparece muito raro aparecer numa prova ou outra um vendaval, mas, cara, quando a gente fala de vendaval, a gente está falando de um vento muito forte, né? Que também tem um grande poder de destruição, não tem necessariamente um ponto específico, hemisfério norte, sul, não. Vendaval é um vento muito forte, né? Que obviamente ultrapassa ali os 50 quilômetros, né? Podendo girar em torno de 100, 150 quilômetros, então de menor intensidade que os ciclones e os tornados, tá? Ele
esse vendaval pode, né, ou não, durar bastante, né, bastante tempo, aí, ultrapassando horas, tá? Eles são mais comuns nas madrugadas, justamente pela mudança de centro de pressão, tá? Geralmente pela mudança de centro de pressão. Então, é muito comum, por exemplo, vocês, em determinados meses do ano, vocês irem dormir e vocês acordarem com ventos muito fortes, né? Dependendo da área que vocês, né, morarem, se tem vegetação, se não tem, cara, aquele barulho, né, aquela vegetação muito movimentada, tá bom? Mas ninguém vai perguntar nada, detalhe, né, sobre isso, tá bom? Para finalizar aqui os tipos de vento, eu queria falar sobre os ventos alísios e os ventos contralísios. Detalhe, na próxima aula a gente vai aprofundar bastante, né, esse conhecimento quando nós falarmos sobre células atmosféricas. Tá legal? Certo? Quando a gente fala de ventos alísios e contralísios, eu já quero que vocês pensem no macro, tá? Reparem que aqui nós temos, né, uma extensão latitudinal. Olha aqui, ó. Opa, deixa eu trocar minha caneta só para fazer a indicação mais fácil. Então aqui nós temos o Equador. Repare que aqui a gente já está falando, né, de áreas que extrapolam os trópicos. Os trópicos, né, estão passando ali a 23 graus e 27 minutos, então a gente está falando aí de regiões próximas aos trópicos, mas em áreas subtropicais. Tá legal? O que acontece? A maior concentração de ventos, de origem dos ventos, são justamente nas zonas polares. Tudo bem? Beleza? Então, primeira observação, são nas zonas polares, né, que se originam os principais ventos da atmosfera. Legal? Certo? Então a gente está falando aí das zonas anticiclonais. Legal? Já as áreas próximas ao Equador, como vocês podem perceber, as temperaturas são mais elevadas, então formando centros de baixa pressão, ou seja, áreas, né, ciclonais, que atraem bastante vento. Certo? Mas esses ventos, né, que retornam das áreas equatoriais, eles não têm tanto, assim, eles não têm condições de chegar até os polos. Então vão formando, né, células atmosféricas ao longo, né, da latitude do planeta, formando 3 células atmosféricas. A gente vai na próxima aula estudar as 3 células atmosféricas. Aqui a gente vai se concentrar numa movimentação atmosférica que ocorre principalmente, Rômulo, por que você falou principalmente? Que pode atingir latitudes maiores, obviamente, tá? Mas a gente está falando de uma forma, né, chamando atenção, de uma troca de movimentação atmosférica, de uma troca entre gases, tá? Então a gente está falando de movimentação atmosférica, a gente está falando sobre, né, sobre ventos, que acontece em regiões tanto no norte como no sul, subtropicais, então aproximadamente latitude 30 graus, guardem essas latitudes 30 graus, e as zonas equatoriais, tá legal? Que podem variar, né, durante os meses do ano, né, entre as áreas próximas do Equador. Tranquilo? Então o que nós temos? Um grande aquecimento, né, nas áreas equatoriais, formando uma zona, tá, de baixa pressão, que vai atrair ventos provenientes dessas regiões subtropicais. Esses ventos, né, mais úmidos, mais densos, né, e consequentemente mais próximos, né, da superfície terrestre, eles avançam, eles são atraídos para as zonas equatoriais. Tá legal? Aqui eles largam bastante umidade, certo? Eles se elevam, certo? Então você tem aqui bastante corrente ascendente. Nessa ascensão eles vão deixando bastante umidade e, consequentemente, nós temos, né, esses ventos se elevando, mudando de densidade, né, e voltando para porções próximas, né, à superfície terrestre, no entorno ali da latitude 30 graus. Então, consequentemente, são ventos secos, que já deixaram, né, bastante umidade no Equador, são ventos mais quentes, mais secos, consequentemente, ocupando, né, porções da atmosfera, porções mais altas da atmosfera, tá? Maiores altitudes, né, melhor dizendo, da atmosfera. Tá legal? Por isso que nas latitudes 30 graus é que nós temos a maior presença de desertos, porque recebem ventos secos e quentes dos trópicos. A esses ventos nós temos os contralísios. Tudo bem? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Então, beleza.
Gente, vai cair a conexão aqui. Meio-dia e 25 eu ligo de novo. Show? Deu para entender, galera? Tudo bem? Show, então. Então a gente volta daqui a 5 minutinhos. Beijo para vocês.